Abra a sua Bíblia comigo, eu quero o livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo 6. Quem achou vai dando glória. Aleluia. Isaías capítulo 6. Eu vou ler a partir do verso 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os seus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. E nós estamos aqui reunidos para ouvir de ti. Eu me coloco atrás da cruz de Cristo, à sombra do Onipotente. Eu te peço, toma esse altar que é teu de honra e direito, ministra sobre nós, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Aleluia. O livro de Isaías é muito conhecido para nós. Isaías é conhecido como o profeta messiânico. É um dos profetas que mais falam a respeito do Messias, a respeito de Cristo, né, da vinda de Cristo sobre a terra. E ao contrário dos outros profetas, das experiências que os outros profetas tiveram, se você for ler o livro de Jeremias, no primeiro capítulo, ele apresenta para nós a experiência do seu chamado. Ele apresenta para nós o momento onde ele tem um encontro com Deus e Deus ali revela o chamado, né, que ele tinha sobre a vida de Jeremias. Não foi o que aconteceu com Isaías. A gente vai observar que só a partir do capítulo 6 é que a Bíblia vai falar para nós de chamado. Antes do capítulo 6, Isaías vai testemunhar de experiências pelo qual Deus falava com ele ouvia para profetizar sobre o povo, mas não tinha tido um encontro, nem a certeza absoluta do seu chamado sobre a terra. Então, deixa eu só esclarecer isso para ficar claro no seu coração. Não é porque algumas vezes Deus te usou que esse é o teu chamado sobre a terra. Deus precisa esclarecer isso e deixar isso muito claro sobre a tua vida. Ele já tinha o dom da profecia. Ele expressava por palavras a vontade de Deus sobre os tempos, sobre a vida daquele povo, né? Principalmente do povo hebreu, do povo de Deus, os israelitas. Porém, só no capítulo 6, Deus marca um encontro especial com Isaías. E nesse capítulo 6, Deus então revela a Isaías o que ele realmente quer para ele. Você pode estar mergulhado em um dom, você pode estar mergulhado numa experiência profética, mas Deus precisa falar com você. Deus precisa te revelar qual o propósito. Eu vou ficar sozinha mesmo? Ninguém vai me acompanhar, não? Aleluia. Já ia para o banco. Por que, pastora?
Porque não basta ser movido pelo Espírito, você precisa entender o propósito. Você precisa entender o motivo pelo qual Deus usa a sua vida. O motivo pelo qual Deus ministra o poder, né, o agir do Espírito sobre você. Nós somos mergulhados em experiência, mas se não soubermos os praquês e os porquês, vamos só ser um povo agitado pelo vento. Você está aí? Então, no capítulo 6, Deus marca um encontro com Isaías, porque Deus precisava deixar claro para ele o motivo pelo qual Deus queria usá-lo sobre a terra. Mas eu não quero falar do Isaías agora, eu quero me apegar no primeiro versículo. Leia aí comigo, por favor, enquanto o Gabriel se arruma. Versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Então, o versículo 1, antes de Isaías narrar a experiência, ele dá uma determinação de tempo para nós, de localização de tempo. Então, ele deixa claro que no ano em que o rei Uzias morreu, foi o ano que Deus o chamou para uma grande obra. Então, primeiro a gente precisa entender quem era o rei Uzias. O rei Uzias era rei de Judá, um rei que foi colocado, né, como rei depois da morte do seu pai, com apenas 16 anos de idade. E ele reina por 52 anos, né, sobre Jerusalém. E foi um homem extremamente bom, um homem que temia Deus, um homem que obedecia à vontade de Deus. Ele era um homem que ouvia os profetas, né? Por muitas vezes ouviu o profeta Zacarias, teve experiências de ouvir a voz de Deus, se submeter à voz de Deus. Então, durante 52 anos, olha para cá, para você alcançar a mensagem. Durante 52 anos, Israel teve um rei que adorava a Deus de verdade, um Deus submisso, e toda vez, um rei submisso, e toda vez que Israel tinha um rei submisso, as coisas poderosas aconteciam. A Bíblia vai narrar para nós, tudo que ele botava a mão dava certo. Uzias se tornou extremamente conhecido porque foi levantado para guerrear contra os filisteus e teve muitas vitórias contra os filisteus. Ele destrói as muralhas de Gate, que eram muralhas enormes que protegiam aquelas cidades. Ele destrói aquelas muralhas e ele forma um exército de 307.500 homens, subdivididos em 2.100 equipes muito bem treinadas e governadas. Todo mundo que falava a respeito de exército, todo mundo que falava a respeito de Israel temia, porque o rei Uzias tinha fortificações em Jerusalém. Ele construiu lugares altos, fortalezas para defender Jerusalém, proteger a cidade. Ele se torna próspero. Ele vai para o deserto construir cisternas e constrói muitos poços cavados para verterem água. Então, você quer saber quanto a terra vale em dinheiro em Israel? É quanto mais perto ela está de uma fonte de água. Se ela está longe de fonte de água, aquela terra não vale nada, porque sem água você não produz, sem água não tem vida. Você está aí, diga amém. Então, ele começa a cavar cisternas que produzem águas, muitas cisternas. Isso se transforma em bênçãos financeiras sobre o reinado do rei Uzias. Sobre toda a nação de Israel. Então, deixa eu falar assim, nós estamos passando por momentos difíceis, estamos com um presidente novo no governo, e estamos nos adaptando aos sistemas, às mudanças. Mas você imagina ser governado 52 anos por um homem que bota a mão, as coisas acontecem, que teme a Deus, que é próspero, que tem um exército forte que defende a sua nação, que é reconhecido pelos 4 cantos da terra. Então, isso trazia muito orgulho para a nação de Israel, principalmente para as pessoas. E o que você não sabe é que o profeta Isaías era primo direto do rei Uzias. Então,
a família de Isaías era uma família muito, muito bastarda, né? Com muito dinheiro. O pai do Isaías tinha uma condição financeira muito boa. Então, ele tinha acesso ao palácio, ele tinha acesso aos grandes governantes, ele entrava e saía, lidava com essas pessoas, e por isso que Deus, você vai entender isso na frente, por isso que Deus o chama para ser profeta, porque ele tinha acesso aos homens grandes daquela terra. Então, o profeta Isaías era primo direto do rei Uzias. Só que a Bíblia vai dizer que chega um momento que ele se torna um homem tão poderoso, tão forte, né? O seu nome é dissipado sobre a terra de uma forma tão grande, que o coração dele é tomado de orgulho. E num determinado momento, num determinado dia, dá doida na cabeça dele, ele resolve entrar no templo para acender um incenso dentro do santo lugar. E aí o sacerdote do templo vê o rei entrando para acender incenso, chama a atenção dele e diga: por favor, eu respeito a sua autoridade, eu sei quem você é, mas a verdade é que aqui dentro, quem faz esse serviço é o sacerdote e o levita, você não pode fazer esse negócio. E ele diz: mas eu sou rei de Judá, eu sou uma autoridade dessa região, eu vou fazer. E aí o sacerdote se impõe e diz: não, não vai fazer, porque a lei tem que ser seguida debaixo daquilo que a palavra institui. O senhor não vai acender o incenso, não vai quebrar as regras, só os levitas, a descendência de Levi pode fazer esse trabalho, o senhor não vai se meter nesse negócio. Aí a Bíblia diz para nós que nesse momento, o sacerdote e os levitas que lá estavam observam que uma mancha branca aparece na testa dele. E ali era o sinal do início da lepra. Imediatamente Deus o fulmina com um castigo. Por causa da desobediência e do orgulho, ele mistura as coisas. E Deus então traz a lepra sobre o rei Uzias. E a partir daquele dia ele é levado para uma casa distante do palácio. E ele passa a viver ali como um leproso, isolado de tudo, da sua casa, da sua família, dos seus bens, até que chega o momento da sua morte. E aí, essa notícia foi uma notícia que mexeu demais com o povo de Israel. Pergunta para mim, por quê, pastor? Porque eles pensaram assim: 52 anos, o rei governando debaixo da obediência de Deus. 52 anos servindo ao Deus de Israel, 52 anos praticando as obras que Deus aprovava. Foi só um momento que ele resolve entrar no templo sem autorização. Deus manda a maldição da lepra e leva ele à morte. Se Deus não poupou o rei Uzias, não vai poupar a nós. Se não poupou um homem que governou Israel de honra durante 52 anos, não vai poupar a nós. E aí o que começou a acontecer? Não vamos seguir a lei, mas não vamos fazer tão certinho assim, não, porque não vai valer a pena. No final, Deus vai castigar a gente mesmo. No final, nós não vamos alcançar a bênção. E eles começam a se perder na idolatria, eles começam a esfriar, eles começam a declarar adoração a outros deuses, porque era mais fácil lidar com um Deus de barro do que entender a esse Deus poderoso, que num ato de orgulho derrubou um dos maiores reis que Israel teve, né? Nesse período. Então, toda a nação de Israel ficou extremamente mexida com isso. E começaram a perder a sua fé, o seu foco num Deus Altíssimo, começaram a se desmotivar, cada um começou a seguir a sua vida e sem raízes. Você está aí? E é óbvio que isso mexe profundamente com Isaías, porque era parente, era primo. E ele vê o rei, um familiar seu, ser sentenciado à morte pela desobediência num momento extremo. A gente precisa entender que a autoridade Deus dá a homens para governar
Deus faz homens conhecidos por causa do seu poder e da sua autoridade, mas Deus não mistura as coisas. O santo continua sendo santo. Deus não dá autoridade ao homem competente ou com poder para mexer naquilo que não lhe foi confiado. Deus não mistura. Quem mistura as coisas somos nós. Deixa eu abrir um parênteses. Quando você for comigo a Israel, eu vou te levar lá na sinagoga de Cafarnaum. Quem quer ir para Israel? Comigo, com o pastor João. A sinagoga de Cafarnaum, a sinagoga famosa, Jesus pregou lá muitas vezes. Foi na sinagoga de Cafarnaum que Jesus chamou o homem da mão mirrada para o meio. Foi na sinagoga de Cafarnaum que Jesus operou sinais no sábado e criou uma confusão danada lá. Mas quando você for comigo para Israel, você vai perceber que a sinagoga de Cafarnaum é a única que o altar da sinagoga não é voltado para Jerusalém. Todo o altar da sinagoga fica voltado para Jerusalém. O de Cafarnaum é o único que não é. Pergunta para mim, por que, pastora? Porque quem construiu foi um romano, cheio do dinheiro, que teve uma experiência com Jesus, ficou profundamente mexido com a experiência que teve, e ele disse, eu vou construir uma igreja. Vou construir uma igreja em memória a todos os feitos que nós vimos, ouvimos e que eu participei. Só que ele não conhecia a lei, ele não conhecia a experiência, ele só tinha o dinheiro para a obra. E aí ele constrói a sinagoga e o altar está virado para o lado contrário. O altar não está virado para Jerusalém. Eu estou correndo para você alcançar. Aí você pergunta para mim, o que isso tem a ver? Pois é, amigo, o homem com dinheiro pode até ajudar a fazer a obra, mas ele não pode mandar no Santo dos Santos. Ele não tem autoridade para tocar naquilo que só os homens de Deus entendem, porque senão dá ruim. Foi o processo que aconteceu aqui com o rei Uzias. Ele tinha poder, ele tinha autoridade, ele era reconhecido, ele era famoso por ser um homem temente a Deus, mas ele resolve fazer aquilo que Deus não chamou ele para fazer. Ele resolve entrar num ambiente que era proibido para ele entrar, e Deus não mistura as coisas. E aí, a Bíblia vai dizer para nós que nesse ano dessa desgraça sobre Israel, ele começa a narrar. Ele diz, eu vi o... leia aí comigo, por favor, versículo 1. E o pessoal que está vindo quarta-feira, fica ligado. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o... Senhor, com letra minúscula ou maiúscula? Não. Tá? O S maiúsculo e o resto minúsculo. Tá ou não tá? Por quê? Porque ele falou, eu vi Adonai. Ele não disse, eu vi Yahvé. Por quê? Porque até aquele momento, ele não tinha entendido o que estava acontecendo com ele. Ele diz, no ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor respeitável, que tem autoridade, mas que não é íntimo ainda, que não se revelou ainda. Ele diz, eu vi Adonai. Aí ele começa a descrever o que ele viu. Acompanha comigo. Assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Bota a imagem para mim, só para você entender um pouquinho, mas eu vou explicar aqui. Uma visão assim, ele não vê o rosto, né? Ele vê o Senhor sentado sobre o trono, vestes resplandecentes tão grandes que ocupavam toda a sala do trono. Essa é a imagem que ele vê. Mas deixa eu te contar. Ele vê a cortina do templo abrindo. E ele entra na visão do Santo dos Santos. O que tinha no Santo dos Santos? O que tinha no Santo dos Santos? A arca. E a arca era o trono. Então a imagem que ele vê é, eu vi Adonai sentado num alto e sublime trono. Era essa estrutura que ele viu. Deus sentado aqui sobre a arca.
as vestes brancas resplandecendo, tomando todo o terreno do Santo dos Santos. Continua lendo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. Põe a imagem para mim. Serafins são os anjos que foram criados para guardar no sentido de enaltecer, de adorar a santidade de Deus. E eles tinham 6 asas, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os seus pés e 2 ficavam livres para voar. Um ser celestial criado pelo próprio Deus, para poder estar nesse ambiente de glória, guardando, lidando diretamente com a santidade de Deus. É tão constrangedor para eles, que eles não conseguem estar na presença de Adonai, a presença desse Deus poderoso, sem se constranger. Eles cobrem o rosto, cobrem os pés, porque mesmo não tendo transgressões, mesmo não tendo iniquidade, o que sai dele, a santidade que vem dele é algo tão grande, tão poderosa, tão forte, que constrange. O que é santidade, pastora? Separação total. Nele não há dolo, nele não há maldade, nele não há nenhum tipo de sentimento nosso, carnal. Deus opera debaixo de glória, de poder, de autoridade, de soberania. Você está aí, diga amém. Então, os anjos, os serafins ficam constrangidos. Ele é santo, ele é puro. Nós somos criaturas dele, não somos dignas de estar aqui. Mas já que ele nos colocou, vamos reverenciá-lo. Ninguém chega a esse nível de santidade. Aí eles se protegem, mas olha o que diz as Escrituras. Versículo 3. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Então observa que eles não só se protegiam para não ver a santidade de Deus, não estarem se sentirem na liberdade de entrar nessa presença de qualquer jeito. Eles começam a adorar e reverenciam ele com seus louvores, e eles declaram: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E ele diz: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Pastora, por que eles repetem Santo, Santo, Santo? Essa é uma expressão que chama trisságio. No hebraico não tem superlativos. Eu não consigo traduzir uma palavra e dizer isso aqui é muito, muito, muito isso. Então no português, o que é muito santo, aí você vai dizer é santíssimo, né? No português, mas no hebraico não existe essa palavra. Então, como que eles traduzem isso? Quando eles querem dizer que algo é muito superior a qualquer coisa já vista ou imaginada, eles usam essa expressão, chama trisságio. Eles repetem a mesma palavra 3 vezes. Então, os anjos dizem: Ele é santo, 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 no sentido de dizer: amigo, não tenta decifrar, porque você não vai conseguir. Não tenta medir, porque você não vai conseguir. Não tenta expressar com a sua palavra, com a sua boca, porque você não vai conseguir. O nível de santidade é tão grande, 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 que não tem palavra que explique, não tem sentimento que defina. Nós não conseguimos nem imaginar isso. Então eles repetem: Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Mas nós sabemos que não é só por causa do superlativo. É porque aqueles serafins estavam no lugar onde eles olhavam, eles viam Yahvé no trono central, o grande eu sou, o Deus poderoso. Aí dizia: o Pai é? Anima aí, me ajuda a pregar. Diga: o Pai é? O Pai é santo. Mas tinha alguém sentado à direita dele. Quem que era? O Filho.
Aí ele diz: o Filho também é. E tem outro lá, do outro lado, que é chamado de Espírito. Esse aqui também é o quê? Então ele dizia: é santo, 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 é santo. Aleluia. Não defina a santidade, não vai conseguir. O nível de glória e de santidade não vai conseguir. E eu vou me dar a liberdade de abrir um parênteses para dizer para você: seja grato a Deus por causa de uma palavrinha chamada graça, que te faz experimentar de um contato perto, íntimo e profundo com alguém que é santo num nível que não se descreve, que está debaixo de uma santidade que não se explica. E ele se aproxima do pecador, do sujo, do imundo, do com as vestes sujas, do profanado, por uma expressão de amor tão profunda, porque ele quer relacionamento, porque ele quer intimidade. Levanta a tua mão e glorifica e diga: muito obrigado, porque assim como os serafins, eu não sou digno de estar perto daquele que é santo, santo e santo. Aleluia. Esse termo está na Bíblia Sagrada só 2 vezes. Isaías 6, verso 3, que você leu aí. E Apocalipse 4, verso 8. Quando João é levado aos céus em espírito e ele tem a mesma visão. Ele vê o trono, ele vê os anjos e ele escuta os anjos cantarem: santo, santo, santo é o Senhor. Então, deixa claro para nós que nem todo mundo experimentou disso. O Isaías experimentou. E o João, o discípulo amado, também experimentou. Pastora, o que a senhora quer dizer? O Isaías entrou num ambiente que poucos entraram. A visão do Isaías descortinou de uma forma que ele viu o alto e sublime trono. E ele ouve um cântico celestial que só ele, e muitos anos depois, o João ouviria. Porque não é qualquer pessoa que tem esse nível de experiência. E aí ele escuta, ele vê, ele começa a participar. Mas observa comigo, no versículo 3: e clamavam uns aos outros dizendo: santo, santo, santo é o... Quem está falando? Quem está falando aí no versículo 3? Os serafins. Ele está relatando o que ele ouviu. Cutuca esse irmão que está ao seu lado, diga para ele: aprende a ler a Bíblia, hein? Quem que está falando? Os serafins. Ele está relatando. E eles estão dizendo: santo, santo é o Senhor, com letra maiúscula ou minúscula? Todo caixa alta, porque os anjos estavam dizendo: santo, santo, santo é Yahvé, santo, santo, santo é o grande eu sou, o grande eu sou, aleluia. Observa que Isaías não tinha revelação, mas os anjos tinham. Os anjos que estavam lá já tinham a revelação de quem Deus era no profundo. Continua olhando comigo. E eu estou amarrando o relógio em nome de Jesus. Versículo 4: e as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. O que é a base do limiar? Os umbrais das portas do templo. Olha que profundo isso. Quando os anjos cantavam santo, 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 os umbrais da porta do templo se moviam. Ele diz: se moviam na direção dos que clamavam. Você não pegou não. As portas, os umbrais da porta do templo, quando os anjos cantavam santo, 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 elas se moviam em direção da onde se clamava. Elas se mexiam em direção da onde se clamava. E a grande fumaça enchia todo o ambiente. A grande Shekinah e a glória de Deus enchia todo o ambiente. Levanta a tua mão e diga: santo, santo, santo é o Senhor. Deixa a base do limiar se mover
sobre nós essa noite aqui nesse lugar. A fumaça encheu o ambiente, a glória desce. O Isaías tem uma experiência de ver, de ouvir e de sentir o poder da glória de Deus. Versículo 5. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quando ele tem a experiência de ver, de ouvir e de sentir algo que ninguém antes tinha experimentado, o Isaías começa a olhar para ele. Pastor, o que a senhora quer dizer? Quando a gente encontra com a glória, a gente começa a olhar para a gente. Quando a gente encontra com a glória, a gente começa a olhar para as nossas fraquezas, para os nossos pecados, para as nossas falhas, para os nossos erros. A gente começa a olhar para nós e sentir o peso da inferioridade, sem dizer: meu Deus, como eu posso estar tendo uma experiência poderosa dessa, sendo quem eu sou, fazendo as coisas que eu faço, me envolvendo com as coisas que eu me envolvo. Ele se preocupa e diz: eu sou um homem de lábios impuros. Eu já falei bobagem, eu já me entristeci, eu já pensei em desistir, eu já falei contra Deus também, como o povo de Israel fez por causa da morte do rei. Já blasfemamos, já dissemos que não vale a pena servir, que não vale a pena. E olha eu aqui tendo essa experiência. Eu sou um homem de lábios impuros. Ai de mim, uma expressão de gemido, de dor, de consciência. E aí ele diz assim, presta atenção no que você está lendo: eu estou perdido porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei. Letra minúscula, maiúscula. Aí, minha filha, a dúvida caiu por terra, que agora ele começa a dizer: eu sou pecador, eu sou cheio de defeitos, eu tenho 1 milhão de falhas, e eu estou diante do Rei, o Yahvé, o grande eu sou, aleluia. O que vai ser de mim, meu Deus? O que vai ser de mim? Então, versículo 6. Um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Põe para mim, Felipe, por favor. Raciocina comigo. O céu abriu. Isaías viu o céu. Isaías viu o trono de Deus. Isaías viu o que estava acontecendo nas regiões celestiais. Mas quando a glória se revela a ele, e ele começa a olhar para ele e reconhece os seus defeitos, o céu desce na terra. Deus ordena que um anjo desça. O anjo tira do fogo do altar uma pedra incandescente e desce ao encontro de Isaías. E com essa pedrinha na mão, ele toca os lábios de Isaías. Deus autoriza o céu a descer na terra para cumprir o propósito. O anjo desce, toca na boca, e aí libera a palavra. Ele diz: eis que ela tocou os teus lábios, tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Ele diz: o que te impedia, Isaías, de continuar nessa experiência, de continuar nesse ambiente de glória, agora foi tirado de você. Agora você pode ficar, agora você pode adorar com eles, agora você também pode reconhecer o teu Yahvé, porque o que te impedia saiu. Agora você está limpo para ser como nós. Aplauda ao Senhor. Versículo 8. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: até esse momento ele tinha visto, ele tinha ouvido os anjos,
Ele tinha tido experiência de sentir o peso da glória, mas a voz de Deus, não. A voz de Deus só veio depois que o anjo purificou ele. Tem momentos na minha vida e da sua vida que para Ele revelar o oculto e o escondido, a gente primeiro tem que olhar para a gente, entregar as nossas sujeiras todas e deixar Ele nos purificar, nos limpar, para que Ele venha falar e nos levar no profundo. Depois que Ele foi purificado, que Ele teve a sua vida purificada, Ele diz, versículo 8: ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus diz: quem vai fazer essa obra? E aí Isaías se prontifica e diz: eu vou. Eu vou. Para nós parece uma coisa banal, para nós parece um convite apenas. Mas Isaías sabia exatamente o preço que ele ia pagar. Eu disse para você, naquela época principalmente, vida de profeta era uma vida separada de tudo. Ele não se envolvia com as coisas dessa terra. Ele tinha que abrir mão dos seus relacionamentos. Ele tinha que abrir mão da sua vida financeira. Ele tinha que abrir mão de qualquer tipo de status. O profeta vivia incondicionalmente para ouvir a voz de Deus e entregar aquilo que Deus falava sobre a terra. Uma vida de jejum, de separação, de santificação, de compromisso. Quando Deus olha para Isaías e diz: quem eu vou enviar? Por quê? Porque Israel estava contaminada. Israel estava desanimada. Israel não queria saber de Deus. Israel estava fria. E quem que ia pagar um preço nesse nível para ser a boca de Deus sobre a terra? E naquele momento, Isaías aceita o chamado, entendendo que a vida dele ia mudar muito. Que ele ia mudar radicalmente. Deus pergunta: quem eu enviarei? E o Isaías diz: eu, Senhor, envia-me a mim. E aí o texto continua, eu não vou ler, depois você pode continuar lendo em casa. Mas o que eu quero pregar para você nessa noite é que num tempo onde a morte do rei Uzias trouxe reflexões, indignações, trouxe posicionamentos errados, trouxe esfriamentos, desmotivação, onde a morte do rei Uzias fez com que as pessoas relaxassem no seu posicionamento de firmeza diante de Deus, porque viram um homem que serviu a Deus 52 anos morrer contaminado de lepra por causa de uma decisão, de uma escolha errada. No ano onde as pessoas começaram a olhar para si mesmas e dizer: não vai valer a pena pagar esse preço, não vale a pena servir esse Deus, não vale a pena continuar seguindo e obedecendo as suas leis e os seus estatutos. Olha o que ele fez com o rei Uzias. Se ele fez isso com o rei Uzias, o que é que ele não vai fazer conosco? Não precisamos viver essa vida. Olha só o que aconteceu com o rei Uzias. No ano que o rei Uzias morreu, Deus chama Isaías para o seu grande e poderoso comissionamento. No ano que o rei Uzias morreu, onde toda a terra de Israel estava abalada, mexida emocionalmente, espiritualmente com essa notícia, Deus dá uma experiência a Isaías que ninguém jamais teve. Pastor, o que a senhora está querendo dizer para nós? Eu quero começar a pregar para você nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, e dizer para você o que os meninos disseram aqui ontem. Em nome de Jesus, o ano da morte também é o ano da manifestação da glória. Você precisa entender que o que Deus disse aqui na virada do ano: Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender.
Ele disse para mim e para você que esse ano seria o ano de viver as promessas de Deus sobre a terra. E aí você está dizendo para mim: pastora, olha o que Deus fez com o mundo. Deus virou o mundo de cabeça para baixo. A pandemia tomou todos os países da terra. Milhares e milhares de pessoas morreram doentes. Quantas pessoas aqui perderam seus parentes? Você ficou quase 4 meses trancado em casa, dizendo: meu Deus, o que valeu a pena estar na igreja, orando, buscando, servindo, se eu vi o meu amigo morrer, se eu vi o meu parente morrer, se eu fui cercado de tristeza, onde eu chegava, as pessoas apavoradas de medo, rodeadas de insegurança, tomadas de desesperança, dizendo: eu não sei se vai voltar ao normal, será que vai existir normal novamente? Eu vim aqui para dizer essa noite: o ano da morte é o ano da revelação da glória de Deus. O ano não acabou. Todo mundo virado emocionalmente, todo mundo virado espiritualmente, desmotivado, frios. Tem uns em casa que não conseguem vir, presos em cadeias, debaixo de medo. E Deus está dizendo: quando toda Israel temeu e chorou e se apavorou e desistiu de adorar e desistiu de servir e começou a dizer: não vale a pena pagar o preço. Deus não é um Deus tão bom assim. Deus permitiu a morte de milhares de pessoas. Por que Deus não interviu? Isaías capítulo 6, verso 1. O profeta começa assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. No ano da morte do rei de Judá, eu vi o rei. Onde ninguém esperava que algo poderoso acontecesse, o céu se abriu para mim. Quando ninguém mais acreditava num Deus tão glorioso, tão santo, debaixo de tanta autoridade, Ele apareceu para mim. Quando nenhum homem tinha visto, quando nenhum homem tinha ouvido, quando nenhum homem tinha experimentado dessa glória, Ele apareceu para mim. Você vai chegar em dezembro. Levanta a tua mão que eu vou profetizar. Cariabiato, me amenaraia che. Você vai chegar em dezembro e você vai dizer assim: no ano da pandemia mundial, eu vivi as promessas de Deus. No ano que o mundo virou de cabeça para baixo, no ano que muitos choraram, no ano que muitos perderam a fé, no ano que muitos disseram: eu não sei se vai valer a pena continuar. Deus está dizendo: no ano que a pandemia virou o mundo de cabeça para baixo, eu vou fazer meus filhos contemplarem da minha glória. Eu vou fazer os meus filhos verem, ouvirem, experimentarem coisas que o olho não viu, coisas que o ouvido não viu, coisas que não penetrou no coração do homem. No ano da morte será o ano da glória de Deus sobre a tua vida.
quê, pastora? Para quê, pastora? Porque Ele vai te responder: a quem eu enviarei? Quem é que vai por mim? Quem é que vai por mim? E você vai dizer: eu vou, Deus, eu vou. Porque onde o homem não creu, onde eu não podia entrar, o Senhor me fez entrar. Onde ninguém experimentou, o Senhor me fez experimentar. Onde ninguém quer se separar, onde ninguém quer se santificar, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Começa a sorrir, amigo. Porque no ano da morte do rei Uzias, Isaías disse: eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. O ano não acabou. O novo de Deus está sobre nós, como uma espessa nuvem de glória. E Deus está dizendo para nós: no ano em que a notícia foi a morte, vocês não se lembrarão como o ano da morte. Como é que foi o ano de 2020 para você? No ano da pandemia, eu vi a glória, eu vivi as promessas. Deus me chamou, aleluia.